Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Cicaton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, certo? E já que o assunto é desenho animado, nostalgia, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu novo canal sobre animes, mangás, desenhos, filmes, séries, quadrinhos, que é o canal Mangá Etnon, cujo link está aqui na descrição, certo? Eu faço com os meus amigos Henrique e Erikishi, certo? Eu mando aqui já para uma live sobre Mickey Mouse, na qual nós falamos sobre a Disney. Bem, está havendo um alvoroço pelo lançamento do X-Men 97, certo? Que está dando que falar. Né? A Disney demitiu seu criador antes do lançamento, que já tinha escrito 2 temporadas, que é o tal do Bol de Maio, porque descobriram que ele tinha uma conta no OnlyFans, certo? Além de ser um sujeito extremamente woke, certo? A um ponto de que ele começou a brigar, certo? Com os fãs da série. Certo? Ele começou a brigar com os fãs da série em redes sociais. Certo? O cara realmente é desses wokes bem surtados. E qual é essa proposta desse X-Men 97? É uma continuação da série animada dos X-Men dos anos 90, certo? Que foi exibida na Fox Kids, produzida pelo Saban, né? Antes, isso foi durante o processo de falência da Marvel, certo? Eles fizeram essa série animada dos X-Men. Também teve outras séries animadas, certo? Da Marvel que formavam uma espécie de universo animado Marvel, como é o caso daquele desenho do Homem-Aranha que tem um Peter Parker gordo, né? Que também é memorável, certo? Fizeram do Hulk que não é muito bom, não era muito bom, não era bom, na verdade, certo? Não era bom, não era um bom desenho, né? Mas isso aí foi meio que o fim da Marvel. Mesmo assim, esse desenho dos X-Men foi um grande sucesso. Ele foi renovado por 5. Ele teve a primeira temporada. E mesmo com muitas dificuldades técnicas, ele foi renovado por 5 temporadas. Ele teve 5 temporadas, esse desenho aí. Certo? Foi renovado por 4 temporadas, quer dizer, né? Ele teve 5 temporadas. 5 temporadas para um desenho americano daquela época era muito. Gárgulas, por exemplo, que foi um desenho que fez um sucesso para a época enorme, nos anos 90. Só fizeram 2 temporadas, embora a segunda fosse de muitos episódios, verdade seja dita, e cancelaram depois, trouxeram para a terceira temporada, que não foi cancelada, certo? E olha que o Gárgulas foi um dos universos mais complexos que eu já vi em toda a ficção. Aquele Wiseman tinha planejado coisa para vários spin-offs. E o X-Men dos anos 90, que salvo engano é o X-Men que começa em 92 e termina em 97, a quinta temporada, por isso que ele tem esse nome, X-Men 97, essa continuação, por isso que essa continuação tem esse nome, ele criou um universo inteiro para os X-Men. Eles adaptaram uma quantidade absurda de material dos quadrinhos, deram novas releituras e novas formas a vários personagens, que meio que criaram um universo novo para os X-Men, que era até superior ao universo dos X-Men nos quadrinhos.
A verdade é essa. E essa série ajudou a manter a popularidade dos X-Men em alta, certo? Especialmente esse desenho é um dos motivos pelos quais o Wolverine se tornou um personagem tão importante, certo? Meio que o centro de toda qualquer publicidade que se faça nesse universo dos X-Men tem que ter o Wolverine no meio, certo? Eles pegaram muito material do universo dos X-Men, certo? Por exemplo, esses arcos que dizem respeito ao Império Shi'ar. A única adaptação quase que trouxe isso para a tela foi esse desenho, certo? Muitos desses episódios, certo? São de um aspecto poético impressionante. O roteiro foi muito bom. Por exemplo, certo? Os episódios, certo? Centrados no Wolverine são ótimos. Aquele episódio da conversão do Wolverine, certo? Pela influência do Noturno, é muito bom, certo? É muito bom. Os episódios que giram em torno do Wolverine como um todo são muito bons, certo? Embora a Jean Grey tenha sido muito criticada, certo? A Jean Grey desse desenho foi muito criticada. Mas a adaptação que eles fizeram da saga da Fênix Negra, né, ao meu ver, é a melhor adaptação que essa saga já teve, certo? E você teve muitas storylines novas, certo? Que eram também de alta qualidade. Essa última temporada, certo? Por exemplo, a quinta temporada, ela foi feita sob um orçamento muito pequeno. Porque, salvo engano, a Marvel estava quebrada, o Saban estava fazendo já parceria com a Disney. Esse desenho dos X-Men foi uma das razões para o Saban ter ganhado, certo? Um certo cacife para bancar projetos grandes, como é o caso dos Power Rangers. O sucesso que o Saban teve em montar essa franquia dos X-Men, desse universo animado dos X-Men. Tanto que a quinta temporada desse desenho, que é essa de 97, que é de onde eles vão partir agora, ela já tem todo o gancho para uma sexta temporada pronta. Certo? Ela termina já com vários arcos em aberto e com um encaminhamento pronto para a sexta temporada. A temporada seguinte. Né? Que no caso, o Apocalipse voltou tomando o corpo do Cortez. Né? Eu me lembro. Até hoje eu nunca me esqueci. Certo? Eu nunca me esqueci dessa. Que ele deixa esse cliffhanger. O Apocalipse voltou no corpo do Cortez. Né? Aí. Ela foi uma série muito bem pensada. O traço muito bom. Character design muito bom. Certo? Baseado na obra do Jim Lee. Né? Que o Jim Lee ele tem um design facial que é meio fraco, mas ele era muito criativo, assim, no design de personagens, e fazia um design que, no geral, o resultado era de alta qualidade. Ele não sabia desenhar rosto, mas de resto o traço dele era muito bom, por incrível que pareça, no conjunto. E, aliás, essa série animada dos X-Men fez um sucesso absurdo no Japão.
Um desenho animado ocidental fazer um sucesso absurdo no Japão, uma coisa assim inédita. Já aconteceu, mas é raro. Tanto que fizeram uma abertura em estilo anime para esse desenho dos X-Men no Japão, certo? Que é muito boa, por sinal. A abertura ocidental também é muito boa, também é memorável, certo? Abertura instrumental muito boa, né? Aliás, aquela abertura ali tem tem uma parte da abertura daquele Goku no Brinrito que é um remix daquela abertura dos X-Men. Né? Aquela música que instrumental que ela entra no seu ouvido e não sai mais. Aliás, é interessante que você teve nos anos 2000 logo uma outra série animada dos X-Men muito boa, que é a série do X-Men Evolution. Que é outra série muito boa dos X-Men. Certo? Só que meio que faz uma atualização para o contexto de anos 2000 e é um negócio menos futurista, certo? E mais próximo do lado da fantasia urbana e acabou ficando algo muito interessante também. Aliás, essa série do X-Men Evolution, assim como a série dos anos 90, é muito boa na questão do trato de certos da psicologia dos personagens. É algo que essas duas séries fazem muito bem. Fazem muito bem essas duas séries. Uma certa exploração detalhada dos elementos da psicologia dos personagens. Essas duas séries fazem isso de um jeito que pouca coisa na televisão americana fez. Pouca coisa na televisão americana fez isso. Uma exposição mais detalhada dos elementos da psicologia dos personagens. Você tem arcos que giram em torno da evolução psíquica dos personagens, de eles superando problemas, certo? De eles reintegrando elementos disformes da sua personalidade. Muitas vezes isso é um plot point, inclusive. Depois do X-Men, que o X-Men Evolution fez muito sucesso, como de praxe para desenhos animados muito ambiciosos, ele também não teve continuação. Ele deveria ter tido mais temporadas depois da derrota do Apocalipse. Seria quando o Senhor Sinistro entraria como vilão, mas não teve, né? Aí fizeram aquele desenho muito ruim que é Wolverine e os X-Men. Que é um desenho muito ruim. Do final dos anos 2000 e início dos anos 2010, acho. Não tenho certeza. É muito ruim, certo? Claro, fizeram também o anime dos X-Men, né? Que os X-Men sempre tiveram muito público no Japão. Super-heróis, tudo de super-heróis em geral, mas os X-Men sempre foram muito mais queridos no Japão do que no Ocidente. E você tem, né, que essa continuação de onde tudo parou, que é dessa temporada de 97. É. Esse Bolden Maio, ele é um sujeito extremamente esquerdista e extremamente woke ao limite. Mas ele era de fato um fã. Inclusive, ele exigiu o seguinte: que só quem era fã podia trabalhar, ou quem participou do original podia trabalhar nesse projeto. O problema é o seguinte: é que o cara tinha um nível de woke que era insuportável. Aliás, um dos méritos
do universo dos X-Men no cinema é que eles conseguiram uma coisa que é difícil. E é você trabalhar os X-Men sem muito identitarismo. Porque os X-Men já tinham um contexto identitário. Já é feito expressamente na obra, certo? Naquelas sagas do Chris Claremont, etc. Essa analogia entre X-Men, certo? O movimento mutante, movimento negro, movimento gay, movimento etc. A Marvel, como um todo, em regra, tem personagens que são personagens étnicos. Grande parte dos conflitos do universo Marvel são conflitos étnicos e identitários, se você for ver bem, desde o início. Por isso, em si, esses desenvolvimentos woke e identitários, até certo ponto, não são algo aberrante dentro da estrutura poética de uma obra da Marvel. Eu sinto dizer, isso não é aberrante dentro do universo da Marvel, certo? Porque realmente, vamos lá, realmente hoje, se houvesse movimento de mutantes, vocês acham que eles iam estar do lado de quem? Né? Seria até capaz os mutantes virem para cima de nós, acabar conosco aqui, né? Vocês duvidam, né? Com certeza, Magneto, Professor Xavier iria vir para cima de nós, né? Até o Professor Xavier viria para cima de nós. Não ia ter isso aí, não. Né? Ó, você fazer uma coisa boa dentro desses limites do woke é uma coisa impossível. É muito quase impossível. Porque, claro, tem o detalhe de que o desenho é para crianças. Certo? Esse desenho é para crianças. Aí não pode botar certas coisas de jeito nenhum. Inclusive, isso foi um problema no desenho dos X-Men, na série animada dos X-Men dos anos 90. Isso foi um problema. Certo? Isso aí foi um problema. Certo? Houve um problema quando houve muitas discussões internas dentro da produção quanto ao tom. E as mudanças de tom que eles colocaram meio que geraram certos problemas para o desenho. Essas oscilações frequentes de tom. A temporada final, por exemplo, é bem mais infantilizada, embora tenha, por exemplo, morte, né? Mas assim, tem que se guardar um mínimo, certo? De respeito às crianças. E esse Golden Mayer, por isso que queria fazer isso. O público não gostou disso. O público não gostou disso aí. E o outro deixa tudo muito engessado. Por exemplo, no Oak você já sabe como é que tudo vai acabar em uma obra Oak. Que é o quê? O Oak ganhando. Né? O Oak ganhando. O Oak tem que ganhar. Né? O sujeito que é dos grupos identitários tem que ganhar. Sempre. Né? Vai acontecer tudo de uma maneira a favorecê-los. Você sempre tem uma tentativa também de querer censurar o que são as histórias canônicas. Porque o cânone cultural ocidental não foi feito, né? Infelizmente, em grande parte, não foi feito para as minorias. Não foi feito nem para nem pelas minorias. Tá? Em grande parte. E tem muita coisa no cânone cultural que realmente é algo externo às minorias. E quase tudo, no caso, é algo que defende alguém. No momento em que alguém tenta censurar o que é cânone de qualquer coisa, que seja o cânone dos quadrinhos, para querer introduzir ali, certo? A sua representatividade
Isso aí vai acabar danificando apenas as obras, né? Isso vai, na verdade, diminuir a possibilidade de expressão. Tem muito para onde correr. Então, assim, é muito difícil você fazer uma coisa ou outra que preste. Porque o esquema poético fica uma coisa muito engessada. Muito engessada. Claro, em regra, esses wokes são gente incompetente. São gente que tem pós-modernismo demais na cabeça e cultura e conhecimento e percepção da realidade menos, né? Por exemplo, esse povo, esses roteiristas woke aí, eles não sabem como é que as pessoas falam. Isso é um erro grave. Isso é um problema grave, é uma limitação grave. Eles não sabem como é que as pessoas pensam. Como é que a grande maioria das pessoas pensa, né? Eles acham que o mundo se resume às discussões do apartamento deles. A esquerda americana, se vocês forem ver bem, é algo muito elitista. A esquerda americana, paradoxalmente, é algo muito elitista. Porque ela gira em torno de grupos, dos interesses de grupos. E não das pessoas, e não do povo em geral, e não do bem comum, certo? O objetivo do esquerdista americano não é aquele mundo melhor para todos, é um mundo melhor para grupos. E em regra, o esquerdista americano não. Para ele, quem está fora do grupo não existe. Não tem aquela frase famosa da Pauline Kael, né? Aquela crítica de cinema americana, muito superestimada, aliás. Eu não entendo como o Nixon venceu, eu não conhecia ninguém que votou no Nixon. E o Nixon ganhou por uma vantagem grande, né? Esse é um problema com o esquerdista americano. E a Disney parece que viu, né, que havia algo errado e demitiu esse Demaio. Provavelmente pelo excesso de work, porque o cara é tão louco que tem até um OnlyFans. A Disney não está numa fase boa, de jeito nenhum. Os projetos da Disney não estão indo bem, certo? E diga-se de passagem, ela é uma empresa com a qual ninguém mais quer trabalhar. Porque a Disney ela não sabe lidar com os criadores de conteúdo, né? De jeito nenhum. Ela unge muita gente que não presta e despreza muita gente que tem talento. Por exemplo, esse Demaio aí, ele não tinha currículo nenhum quase para estar à frente de um projeto tão ambicioso. Agora, eu repito aqui, a Disney é uma empresa falida. Criativamente. Ela é uma empresa criativamente falida. Financeiramente ela ainda está aí, né? Ainda tem, querendo ou não, muitos royalties, certo? De coisas que ela já fez, tem parte de diversão, tem muita coisa. Agora, criativamente e artisticamente ela é uma empresa falida. Porque ela tem um arsenal de personagens que é uma coisa fora do comum. Arsenal de personagens, de franquias, que é uma coisa fora do comum. E eles não sabem fazer nada com isso. Nada que preste.
Ela é uma empresa artisticamente falida, criativamente falida. E a tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Só vai piorar. Só vai piorar isso aí. Só vai piorar e eu acho que com o tempo a tendência é que a Disney vire uma empresa menor dentro da indústria cultural, certo? Uma empresa que uma das empresas que já estiveram entre as grandes e agora não está e que agora não estará mais, certo? Acho que ela vai virar e sair com o tempo a Disney, né? Muito como a Mayra Max pós-Weinstein, né? Aliás, na época dela ela já era isso em algum grau. Ele meio que foi quem resgatou um pouco, né? Quem revitalizou um pouco. Mas eu acho que o futuro da Disney é isso, ela virar uma empresa de segundo plano dentro da indústria cultural. Isso não é isso, né? Inscrevam-se no Mangá. Um forte abraço a todos e até logo.